Fala galera, nós vamos hoje aí trabalhar com a introdução aí à química orgânica, aos compostos orgânicos e falar um pouco da classificação de cadeias carbônicas, né? Como é que vai ser classificadas essas cadeias carbônicas? De maneira aí rápida, né? A explicação para vocês. Então, olha só, deixa eu começar aqui, deixa eu colocar uma cor, ficar melhor para vocês entenderem. Então, olha só. A classificação de cadeias carbônicas. Lembrando lá dos postulados de que o carbono é tetravalente, tem a capacidade de realizar quatro ligações químicas para conseguir estabilidade. Ele tem a capacidade de formar cadeias, né, que é o terceiro e último postulado. E o segundo postulado é a questão de que os átomos de carbono, as ligações, têm o mesmo tamanho e a mesma energia. Então, uma característica importante aí do carbono, né, é formar essas cadeias, que são esses encadeamentos, né, como vocês podem observar aqui, ó, encadeamentos de átomos de carbonos entre si, formando aí uma cadeia carbônica. E aí é a base principal aí da química orgânica dos compostos orgânicos. Então, importante entender um pouco, né, essas características, essa classificação de cadeias, para assim fundamentar aí os estudos e o conhecimento científicos na química orgânica, dentro aí das funções orgânicas, que é importantíssimo nesse estudo. Então, a classificação de cadeias carbônicas é o que nós vamos analisar hoje. Então, classificação de cadeias carbônicas. Então, as cadeias carbônicas elas podem ser classificadas, né, em aberta, né, que é esse exemplo aqui, ó, é uma cadeia carbônica aberta. Vou pegar outra cor aqui para facilitar nós entender o que ela é aberta. Observe que, para ser considerada uma cadeia carbônica aberta, nós temos aí duas extremidades livres, ó. Nós temos aqui essa extremidade livre e essa extremidade livre. Então, o carbono, quando ele tem essas duas extremidades livres e não se junta num ponto, né, ele vai ser considerado uma cadeia carbônica aberta, né? Observe que nós temos né, na forma estrutural, na representação estrutural, e aí, e sabendo que o carbono faz quatro ligações, e nós vamos completar isso aqui tudo com hidrogênio, né? Isso é bem tranquilo. Já observando essa estrutura aqui, nós podemos diferenciar. Essa cadeia aqui, carbônica, né, ela vai ser fechada. Então, observe que aquele ponto onde a extremidade era livre na cadeia aberta, eles vão se juntando, formando aí uma cadeia carbônica fechada, né? Como vocês podem observar a diferença. Aqui ela é aberta, né? E eu expliquei porque que ela é aberta. E aqui ela é fechada, né? Fechada porque observem aí que esses carbonos eles se juntam, né? Não fica com as extremidades livres, né? E aí observe que nós vamos ter uma junção, né, de cadeia aberta e fechada. E essa junção vai ser chamada de cadeia mista. E aí eu vou pegar aqui, ó, e nós conseguimos observar, fazer essa análise e diferenciar. Aqui nós temos a parte dessa cadeia fechada e aqui nós temos a parte dessa cadeia aberta, né? Então, quando nós temos as duas características, né, numa mesma estrutura, nós vamos ter aí a cadeia mista. Então, aí são as três classificações gerais aí das cadeias carbônicas. Ela vai ser aberta, fechada ou mista. E aí, quando nós vamos para a classificação de cadeias abertas, ela tem a sua classificação, como nós podemos observar essas estruturas aqui. Então, a primeira classificação da classificação de cadeias abertas, é a cadeia aberta normal, né? Esse normal, essa estrutura que representa uma cadeia carbônica normal, observe que ela vai ter presente somente carbonos primário, né, e primário. Ela também pode ter um carbono secundário. Eu vou pegar aqui embaixo e fazer aqui, ó. Ela pode ter isso aqui, ó. Ela continua sendo normal. Deixa eu pegar outra cor aqui. Observe. Aqui nós temos um carbono primário, né, secundário e primário. Ela também é uma cadeia
normal, né? Então, é importante salientar isso. Então, essa cadeia ela pode ser vários carbonos, desde que tenha somente carbonos primários e secundários. E não importa também se vai ter uma ligação dupla ou tripla. Nós vamos observar somente essa presença de carbonos primários e secundários. Lembrando que carbono primário é um carbono que é ligado somente a um outro carbono, como nesse caso aqui. E o carbono secundário é quando esse carbono aqui, ó, em questão, né, ele está ligado a dois outros carbonos. Isso, então, é uma classificação de uma cadeia aberta normal. Observe que também temos em uma cadeia aberta ramificada. E aí o diferencial dessa cadeia carbônica ramificada, deixa eu pegar outra cor aqui para facilitar o entendimento. Observe que se nós fizermos aqui uma análise de carbono, isso aqui é primário, esse aqui também é primário, primário e primário, né? Porque está ligado somente a um carbono. Mas se eu pegar outra cor aqui para diferenciar, já esse carbono aqui ele está ligado a esse carbono, a esse e a esse. Então ele é um carbono terciário. Da mesma forma, esse carbono aqui está ligado a esse e a esse outro aqui. Ele também é terciário, como mostra aqui, ó, né? Então, observe, quando eu tenho carbonos terciários ou quaternário, como um exemplo aqui, ó, posso pegar aqui um carbono, ó, observe. Esse carbono aqui, ele é quaternário, ó. Então, ele também vai formar aí as ramificações. Por isso que o nome da cadeia é ramificada. Então, cadeia aberta normal só vai ter carbonos primários e secundários. Cadeia normal ramificada vai ter a presença aí de um carbono, pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Então, ok, vamos continuando aqui nossa análise. Aqui nós já temos uma nova forma de representação, né? Vocês podem observar aqui que essa representação aqui é chamada de bastonete zigue-zague ou esqueletal, né? Bastonete zigue-zague ou em forma de palitos, né? Também pode ser chamada, e aí só para você diferenciar. Então, lembrando que aqui nós temos um carbono, outro carbono, e aqui já temos o nitrogênio. Então, o nitrogênio ligando a esse carbono, que liga a esse carbono aqui. Então, observe essa cadeia aqui, ela é aberta, né? Observe que essas extremidades ela não se juntam às pontas. Então, ela é uma cadeia aberta. E agora ela é o que? É uma cadeia aberta, insaturada. Por que ela é insaturada, né? É outra classificação. Observe que esses carbonos, eu vou pegar aqui outra cor, esses carbonos aqui, se nós observarmos, ele faz 4 ligações, né? Observe aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E todas as ligações são simples, então ele tem uma hibridização sp3. Como esse também tem uma hibridização sp3. Então, uma cadeia aberta, insaturada, né? Insaturada não, saturada, ela vai ter somente presença de carbonos sp3. Então, tendo essa presença de carbonos sp3, ela é uma cadeia aberta saturada, né? Observe esse nitrogênio aqui, ele não faz parte aqui dessa cadeia. Nós vamos analisar essa parte, somente essas características aqui. Então, vamos para a próxima. Nós temos agora aqui, vou pegar aqui outra cor, que ele já está em azul. Ó, nós temos aqui carbono, ó, carbono, carbono, carbono. E observe que entre esse carbono aqui e esse carbono aqui, nós temos um elemento diferente. Esse elemento diferente na química orgânica é chamado de heteroátomo. Hétero, diferente, né? A palavra já te dá essa informação. Então, observe que quando eu tenho uma cadeia onde eu tenho a presença de um heteroátomo, nesse caso o nitrogênio, que pode ser também um enxofre, um oxigênio, e essa cadeia ela é aberta, né? Porque essas extremidades aqui, ó, elas não se juntam. E aí nós podemos observar que entre esses carbonos vai ter um elemento químico diferente, justamente um heteroátomo. Então, essa cadeia aqui, ela vai ser aberta e heterogênea, né? Porque tem a presença do heteroátomo, ok? Ah, professor, e esse aqui é um heteroátomo? Nesse caso, não é um heteroátomo, porque para ser um heteroátomo, ele teria que ter outro carbono ligado a ele. E não tem, tem hidrogênio, né? Nesse nitrogênio aqui. Então, continuando aqui,
nós temos aí essa cadeia aqui, ela para diferenciar, por exemplo, professor, tem o nitrogênio, um elemento diferente, ela é heterogênea. Essa aqui já é homogênea, homo de igualdade, não vai ter a presença de heteroátomo, então ela pode ser saturada e homogênea, nessa classificação dessa aqui, ó, homogênea, né? Vai ser homogênea. E aqui, para finalizar, nós temos aqui uma cadeia onde nós temos aí uma característica importante, né, que é uma ligação tripla. Aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho outro carbono e aqui eu tenho outro carbono. Então, tem 4 carbonos aí nessa representação dessa cadeia. Mas observe que entre esses carbonos nós temos aí, vou pegar aqui outra cor, né, para facilitar o entendimento nesses rabiscos meus aqui, espero que vocês estejam entendendo. Observe que esse carbono aqui, ele tem 2 ligação π e 2 ligação sigma, ele é um sp. E aqui eu tenho um sp. Então, quando nós temos a presença de carbonos na cadeia, entre carbono-carbono, ou hibridização sp ou sp2, essa cadeia ela é dita insaturada, ela não saturou, ela é insaturada. E olha aqui a diferença dessa para essa aqui, ó. Nessa aqui, se tu observar, esse carbono aqui, ó, ele faz 4 ligações, esse carbono aqui, ele é sp3, né? sp3. Esse aqui é sp3 e esse aqui é sp3 também, ó. Esse aqui, ó, sp3, sp3 e sp3. Aqui eu tenho um carbono sp2. Ah, mas você acaba de falar que se tiver carbono sp2 e sp, vai ser uma cadeia insaturada. Mas aí a observação é carbono, carbono. Então, entre esses carbonos, eu não tenho uma ligação π. Então, a ideia é essa. Como eu não tenho uma ligação π ou duas, né, uma dupla ou uma tripla, essa cadeia aqui ela vai ser saturada. Então, para finalizar, essa aqui é insaturada, porque tem a ligação π entre carbono, nesse caso duas, pode ser duas ou uma. Tem aí os carbonos sp. Essa aqui tem carbonos sp, todos os carbonos, esses carbonos são sp3, mas tem um carbono sp2, porém a ligação π não ocorre entre carbono, então ela é saturada. Aqui eu tenho uma cadeia carbônica heterogênea, porque tem o heteroátomo, como vocês observam aqui. E aqui eu tenho uma cadeia homogênea, né? Nesse caso, homogênea, porque não tem a presença de heteroátomo. Então, dá para a gente, de maneira geral, classificar essas cadeias aí, observando essas características importantes aí ao final da explicação. Então, a partir dessa explicação, vocês conheceram um pouco, né? Aí de uma análise de cadeia carbônica no que remete à classificação dessas cadeias carbônicas. Ok? Isso é importante aí dentro de um estudo de reconhecimento e é isso, até a próxima.